E aí, pessoal, bem-vindos ao Teorizando a Física. Hoje a gente vai começar com a playlist de eletromagnetismo, mais especificamente estudando a lei de Coulomb. Então, como um problema base, um problema de motivação aqui, eu trouxe esse caso que a gente vai supor várias cargas. Vamos supor que a gente tenha várias cargas aqui, Q1, outra carguinha nessa posição, Q2, outra carguinha nessa outra posição aqui, por exemplo, Q3, e eu posso ter N cargas, né? Então, eu vou chamar isso aqui de QN. Essas cargas aqui, eu vou chamar de cargas-fonte. Então, essas cargas são denominadas cargas-fonte. Em compensação, eu posso ter uma outra carga denominada carga de prova. Essa carga é denominada carga de prova. E qual que é o meu objetivo trazendo esse problema? O objetivo é discutir que força, quais são as forças que essas cargas fonte exercem na carga de prova. E pensando intuitivamente, eu já apresento aqui para vocês que esse problema ele pode ser resolvido pensando no princípio da superposição. Princípio da superposição. Sobre o que fala esse princípio? Ele diz que a força na carga de prova, então eu vou denominar essa força por F, um vetor, né? Força é um vetor, é igual à soma de cada uma das forças exercida por essas cargas aqui. Então, vai ser a força que a carga 1 exerce na carga de prova, mais a força que a carga 2 exerce na carga de prova, e assim sucessivamente, mais a força que a carga N exerce na carga de prova. Vale ressaltar que esse princípio da superposição, não é uma necessidade matemática, sabe? É mais um fato experimental. Então, isso foi observado experimentalmente. Aí, dado esse problema, a gente pode começar a definir aqui, na verdade, é o tema que a gente vai estudar, né? A gente pode começar aqui a definir o que é, então, essa área denominada eletrostática. Na eletrostática, a gente vai estudar cargas, só que cargas em repouso. Mas é somente as cargas-fonte. A carga de prova, ela pode estar em movimento, certo? Então, carga de prova, vou chamar de Qzão aqui, pode estar em movimento. Então, primeiramente, a gente considera um caso que é mais simplificado, né? Vamos considerar, então, que essas cargas aqui, elas estão em repouso para a gente poder analisar os nossos problemas. Então, é uma primeira simplificação que é feita, que é o que a gente estuda na eletrostática. Agora eu vou enunciar aqui a lei de Coulomb, e que trata a lei de Coulomb. Vamos voltar para aquele primeiro caso lá. Lembra que tinha várias carguinhas e tinha várias cargas fonte e uma carga de prova. Então, vamos pegar só uma dessa carga fonte. Vamos fazer um eixo de coordenadas aqui. Então, eu tenho um eixo de coordenadas. Eu vou poder localizar a minha partícula, a minha carga, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, eixo Y e aqui eixo X. E vamos supor que a carga Q, que é uma carga fonte, ela está localizada aqui, ó. Então, Q está localizada aqui. E a minha carga de prova, ela está localizada aqui, por exemplo. Então, vamos fazer algumas considerações aqui. A distância da origem do centro de coordenadas, do eixo de coordenadas, eu vou chamar de R1, tá? Então, essa distância aqui é R1. Essa outra distância aqui, ó, da origem do sistema de coordenadas até a carga de prova, eu vou chamar de R2. É o vetor R2. E essa distância aqui, ó, entre as cargas,
eu vou chamar de R, tá? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou repetir esse desenho aqui. Então, o que que eu fiz aqui? Copiei e colei esse mesmo desenho aqui do lado, porque eu quero fazer um outro rabisco aqui, né? Vou apagar isso aqui, ó. Não, não vou apagar, não. Vou deixar aqui. O que que eu vou fazer, ó? Esse aqui é o vetor R1, certo? Quem é menos R1? Menos R1 é esse vetor, só que orientado na direção oposta. Esse aqui é menos R1. Aí, se eu fizer essa soma vetorial aqui, eu vou até fazer com outra cor. Se eu fizer essa soma vetorial de menos R1 com R2, vai dar mais ou menos esse vetor aqui, né? Meio difícil fazer a mão livre aqui, mas vai dar esse vetor aqui, ó. Certo? Só que, ó, esse vetor que eu acabei de desenhar, ele é exatamente igual a esse vetor R. É que tá meio torto aqui, né? Mas se tivesse tudo retinho, daria para fazer a analogia certinho aqui. Mas esses dois vetores são iguais. Só que esse vetor aqui em vermelho, quem que é ele? Vou escrever ele aqui. Esse vetor, ele não é menos R1 mais R2, que é esse vetor em verde aqui, menos R1 mais R2 é igual a esse vetor em vermelho, só que esse vetor em vermelho, eu acabei de falar para vocês que é exatamente esse R. Então, a gente sabe que R, esse vetor R, ele pode ser escrito assim também, ó. R é igual a R2 menos R1. Eu vou guardar esse resultado aqui que a gente vai usar já já. Tá bom. Trouxe aqui esse exemplo de motivação para vocês. E a pergunta que eu quero fazer agora é: qual que é a força na carga Qzão devido à carga Qzinho? Qual que é a força elétrica? E a lei que nos diz como que é o comportamento dessa força, qual é o comportamento dessa força, é a lei de Coulomb, que tem essa forma aqui. A força elétrica, ela é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, produto das cargas, dividido por R ao quadrado, vezes o versorzinho. Então, vamos lá. Esse epsilon zero é uma constante que é a permissividade do vácuo. Então, vocês têm que se atentar que cada meio tem a sua permissividade. Quando a gente coloca esse índice zero, significa que é do vácuo. Mas cada índice, cada material vai ter, cada meio vai ter a sua permissividade. No caso aqui, a gente está considerando a do vácuo. Esse R aqui é a distância entre as cargas. E esse versorzinho é um versor R que está orientado na direção do vetor R. Então, como que a gente pode reescrever essa fórmula? Então, ó, vou repetir aqui, F é... Quem é esse versorzinho aqui? Um versor, a definição de um versor é igual ao vetor dividido pelo seu módulo. Então, qual que é o versor R? É igual ao vetor R dividido pelo módulo de R, que eu vou chamar apenas de R, tá? Então, quanto que é isso aqui? É 1 sobre 4π epsilon zero, produto das cargas. Agora aqui vai ficar R ao cubo, né? Multiplica esses dois aqui. R ao cubo na direção do vetor R. Só que R, como a gente acabou de descobrir, é igual a R2 menos R1. Então, a gente pode escrever essa fórmula ainda de outra maneira. 1 sobre 4π epsilon zero, produto das cargas, dividido por R ao cubo, na direção de R2 menos R1. Então, aqui eu trouxe várias maneiras de expressar a fórmula, porque elas podem aparecer de diversas maneiras, né? E é importante entender o que cada símbolo, cada linguagem significa. Então, aqui a gente pode perceber que a força, vamos pegar essa forma aqui, né? Que foi a forma inicial que eu apresentei. A força elétrica, ela depende de uma constante aqui,
Então, ela é proporcional. Vou colocar aqui um adendo, né? Força é proporcional ao produto das cargas e ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado entre as cargas. Então, quanto maior for a distância entre as cargas, menor vai ser a força, sendo que essa dependência da força com a distância é proporcional a 1 sobre essa distância ao quadrado. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês, mostrar essa motivação inicial, que é esse probleminha aqui das cargas, fonte, carga de prova, e enunciar a lei de Coulomb, que expressa a força entre duas cargas. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.